ter um tempo de oração para a gente começar esse culto? Deus, obrigada, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Obrigada porque mais um dia a gente se reuniu com liberdade para adorar o Teu nome, para ouvir ao Senhor. Eu te peço que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações, que nós estejamos realmente com o coração aberto para que o Senhor quer falar a nós. E no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha de encontro mesmo a tudo aquilo que a gente tem passado, aos desafios que a gente tem enfrentado, e que esse culto seja um tempo da gente colocar a nossa vida diante do Senhor e honrar e glorificar o Teu nome pelos Seus grandes feitos na nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te adoramos e nós entregamos esse tempo diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero pedir para vocês abrirem a Bíblia, 2 Coríntios 4. Quem tiver com a Bíblia, 2 Coríntios 4. Amém? Acharam? Então, nós vamos ler o versículo 16, a partir do 16. Então, 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Bom, esse texto falou comigo essa semana muito ao meu coração e eu queria compartilhar uma reflexão a partir desse texto para a gente começar o nosso tempo de culto hoje. Nesse texto aqui em 2 Coríntios, essa carta de Paulo à igreja de Corintos, no começo ele fala assim, ó, lá no versículo 4, ele fala que ele não desanima porque ele percebe a grandeza do ministério que ele tinha ali, que lhe fora confiado. E aí, na parte que a gente leu, ele fala que ele não desanima de novo. Eu não sei quantos aqui estão desanimados, ou estão cansados, ou estão estressados, com raiva. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E nessa carta aqui de Paulo, a gente tem três lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. A primeira coisa está lá no versículo 16, e está escrito assim, vou ler de novo. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Eu não sei quantos de vocês já estão com as ruguinhas aparecendo no rosto, cabelo branco. Você já percebe que você não tem mais aquele pique que você tinha quando era mais novo. Você percebe que o seu corpo está se desgastando, certo? Que você já não tem mais todo aquele pique que você tinha, talvez, muitos anos atrás. E aqui, esse texto está falando sobre exatamente isso. Nosso corpo, ele vai ficando envelhecido, a gente vai, ali exteriormente se desgastando. E o interessante é que no interior acontece o oposto. Enquanto no meu exterior eu me desgasto, o meu interior se renova. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Quanto mais eu caminho com Jesus, o meu exterior ele se desgasta, mas o meu interior ele está se renovando. Então, o espírito o nosso corpo pode até se enfraquecer, mas o nosso espírito ele está se renovando. Então, o homem exterior que nós somos, ele pode até estar, às vezes, ficando doente, às vezes com alguma questão aí que a gente tem visto na nossa igreja, muitos irmãos que estão com problema no joelho, problema nas costas, fez uma cirurgia, tirou um não sei o quê, pôs um não sei o quê, não tem? Tem um monte aí. O exterior se desgasta, é normal. Mas e o nosso interior, quando a gente está com Deus, ele se renova. E aí, quando a gente olha para o versículo 17, e eu vou ler de novo, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quem escreveu isso aqui foi Paulo. Quais são os sofrimentos que ele teve na vida? Perseguido, ele já violentado, ele já foi preso. Ele já passou de tudo isso daí na vida e ele falou assim, os sofrimentos leves e momentâneos. Quê? Os sofrimentos leves e momentâneos? O cara foi preso, o cara bateram nele, o cara já sofreu de tudo. Ele está falando sofrimentos leves e momentâneos. Olha que contradição que existe nisso.
Então, quando a gente olha para esse texto, a gente pode perceber que existe um presente na nossa vida que muitas vezes é doloroso. A gente passa por dor, a gente passa por dificuldade, tribulações, a gente chora. Mas vai existir um futuro que é glorioso, na glória com o Senhor, que nada disso mais vai acontecer com a gente. E eu não sei o quanto isso enche o seu coração de esperança, por saber que hoje eu sofro, hoje eu choro, hoje eu tenho problemas de diversos tipos e maneiras e tamanhos que a gente enfrenta ao longo da vida. Mas, no futuro, o Senhor vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Ele vai tirar toda a dor que a gente está passando no momento ou que vai vir a passar. Os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com as glórias, com a glória que há de vir, que vai ser revelada em nós. Está escrito lá em Romanos isso. Então, o apóstolo Paulo, ele olhou a vida e todas as dores e problemas que ele tinha não como adversário. Ele olhou como aliado. Tudo isso que eu passo aqui, estou com um problema de saúde, estou com um problema na minha família, tem gente que passa por isso, aquilo, várias coisas que acontecem com a gente fala, caramba, Deus me odeia mesmo, estou passando por tanto problema, Deus não está me enxergando. Na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente assim, enxergue os seus problemas como aliado, porque os seus sofrimentos são leves e momentâneos comparados com a glória que há de vir. Então, eu não sei o quanto isso enche seu coração de esperança, mas tudo isso vai passar, tudo tem um propósito. E, por último, no versículo 18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso aqui é mais confuso, né? Parece que a Nazaré calculando assim, nossa, espera aí. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer aí, assim fixamos os olhos no que não se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório. O que não se vê é eterno. Que ele está dizendo que coisas que são visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. Então, muitas vezes, a gente vive a nossa vida na perspectiva de que eu vou conquistar as coisas aqui da terra. Eu quero, um emprego, eu quero um casamento, eu quero ter filhos, eu quero ter muita grana, eu quero uma casa, eu quero isso, aquilo, várias coisas aqui da terra. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, essas coisas são passageiras. Fixe os olhos naquilo que é eterno. E eu trouxe essa bolsa aqui, para me ajudar hoje. Espera. Vou pôr ela aqui e eu vou pegar um negócio aqui. Calma aí, vai dar certo. Muito bem. Acho que vocês não esperavam por isso, né? Aqui tem um cabinho e aqui tem uma partezinha, desse cabo, pequenininho. Tem essa parte preta aqui. O que é essa parte preta? É a sua vida. A minha vida é a sua. O que acontece aqui? O seu casamento, o seu estudo, a hora que você compra a sua casa, as coisas legais que você conquista, depois você vai ficando mais velho, os netos que vêm, as coisas legais que acontecem e as ruins também, Tudo aqui. Está tudo aqui. E aí, vai passando o tempo, e o que acontece aqui? Morre. Acabou a vida. Só que, muitas vezes, a gente vive com a perspectiva errada, porque as decisões e as coisas que a gente vive nesse tempo determina onde a gente vai passar a eternidade. E a eternidade, gente, onde a gente vai passar a eternidade é determinada agora, com as decisões que a gente tem agora. Até embolou aqui, Então, muitas vezes, a gente vive aqui na Terra com os olhos naquilo que não é daqui, nas coisas que vão passar, nas coisas que realmente não vão gerar isso em nós. E não somente em nós, mas nas pessoas que a gente ama. Então, muitas vezes, a gente tem construído a nossa vida e fala assim, que exemplo que eu vou dar para os meus filhos? Para as pessoas que estão ao meu redor? Um cara que trabalhou bastante? Que legal. E isso aqui? E a eternidade do seu filho, da sua filha, da sua família? Onde que eles vão passar isso aqui, Olha lá. Boa. É muita coisa. Acabou. Então, a fé é a convicção mesmo das coisas que são da onde a gente veio, da onde a gente vai. E muitas vezes a gente está desgastado, a gente está realmente cansado, irritado com as coisas que acontecem aqui, triste,
Porque os nossos problemas, eles mudam a perspectiva da nossa vida mesmo. E a gente não fica com a perspectiva certa de que a nossa vida é apenas uma parte de um todo. E a gente fica nisso, né? A gente fica remoendo isso e fica realmente focado nisso. Então, do que adianta tudo isso que a gente conquista aqui na Terra se a eternidade com o Senhor a gente não terá? Tem uma música que fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso, essa palavra fala muito ao meu coração e eu quis compartilhar, assim, em sentido do Senhor, de compartilhar com os irmãos hoje, porque os problemas, eles virão e a gente vai ter vários tipos e intensidade de problemas na nossa vida. Mas a gente tem que olhar e fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Então, que você mesmo, nessa manhã, esteja com os seus olhos e a sua vida olhando lá na frente. Olhando lá na frente, não somente na sua frente, mas os que estão em volta de você. Com certeza, quando Jesus entra na nossa vida, ele muda a história, não somente a minha, mas dos meus filhos, dos meus netos, dos que virão depois disso, de toda uma descendência. E a gente, às vezes, não caminha entendendo a importância que é isso. E nessa manhã, que você tenha agora um tempo com o Senhor agora de orar. Eu vou soltar um vídeo, uma música que tem a ver com isso. E que você fale com o Senhor: Deus, eu estou com a perspectiva certa? Eu estou olhando as coisas da maneira certa, do jeito certo, como o Senhor quer que eu olhe? Eu tenho entregado o meu viver, que é pequeno comparado à eternidade, com aquilo que há de vir. Eu tenho entregado o meu viver ao Senhor? As minhas decisões que eu tenho tomado hoje, embora eu tenha problemas e o meu corpo se enfraqueça, o meu espírito está se renovando? Eu tenho crescido no Senhor? Porque é isso, gente. A vida não é só isso que nós estamos vivendo aqui. Não é só isso. Isso é uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor vai fazer ainda através de nós. Então, tenha esse tempo de oração agora, você e Deus. Feche os seus olhos e fale com o Senhor nessa manhã. Ali tudo é vida, ali tudo é paz.
Senhor Jesus, nessa manhã, a gente coloca as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Quantas vezes a gente não anda com a perspectiva certa das coisas que têm acontecido na nossa vida? Quantas vezes a gente chega nessa manhã aqui com um coração angustiado, cansado, desanimado? Pai, que o Senhor coloque a perspectiva eterna do Senhor sobre as nossas vidas, de que as nossas leves e momentâneas tribulações, elas vão produzir algo eterno em nós, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, porque é tão difícil caminhar nesse sentido, Deus. É tão difícil no meio da tempestade olhar com esse olhar, Deus, de que o Senhor está gerando algo em nós, mas que através do Teu Espírito Santo o Senhor nos conduza nesse lugar de entender, Pai, que tudo que nós passamos aqui na terra, todo choro, toda morte, toda dor, Pai, tudo isso vai ter um propósito e tudo isso não vai existir mais depois, Deus. No nome de Jesus, que o Senhor coloque o nosso olhar nas coisas que são eternas, nas coisas que muitas vezes a gente não dá tanto valor, ou às vezes não dá tanto foco, que o Senhor mude mesmo a nossa história, a nossa vida, o nosso caminhar. No nome de Jesus, nos dê mesmo esse olhar espiritual para as coisas, que nada que acontece na nossa vida é sem propósito, que o Senhor, Ele nos enxerga, mesmo diante de cada desafio, problema que a gente tem enfrentado, Deus. Nessa manhã, se tem alguém com o coração dessa forma aqui, nós queremos te pedir para que o Senhor tire todo o peso, que o Senhor coloque realmente o fardo do Senhor, que é leve, que é suave. No nome de Jesus, tire toda a ansiedade, todo o medo, toda a tristeza, que o Senhor leve com o Senhor, Pai, e coloque no nosso coração, ao invés disso, a paz que excede todo entendimento. Nós queremos estar aqui com o nosso coração mesmo alegres para adorar o Senhor e ao Teu nome. Nessa manhã nós te pedimos, nos ajude nisso, Deus. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, lá em 2 Coríntios 9, está escrito assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, nesse momento, junto com o Ministério de Louvor, quero convidar cada um que sentir no desejo no seu coração de ofertar, de participar aqui do que o Senhor tem feito nessa igreja, do sustento e de tudo que o Senhor vai continuar fazendo através de nós. E eu vou orar por isso. Você pode ficar de pé? Deus, obrigada, Pai, porque a gente percebe que o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem nos dado emprego, sustento, que muitas vezes a gente não enxerga isso, e por isso eu peço para que o Senhor continue abrindo os nossos olhos para perceber esse privilégio que é poder trabalhar, que é poder conseguir o nosso sustento. E nós pedimos para que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui nessa manhã, tanto aquele que tem participado através do financeiro aqui na igreja, quanto aqueles que não têm conseguido, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor abra também os olhos espirituais para conseguir participar do que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar, do sustento de missionários, dessa obra, Deus, nas nações que nós temos participado enquanto igreja, e que o Senhor multiplique mesmo os recursos, Deus. O Senhor sabe que temos passado por desafios nessa área, e nós acreditamos que o Senhor pode fazer um milagre mesmo nesse lugar. Por isso, levanta, sustenta cada um dos irmãos aqui, e que o Senhor gere em nós esse espírito de generosidade, de alegria, de privilégio de poder pertencer a esse tempo também. No nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos, enquanto nós estivermos cantando, que você possa estar trazendo a sua oferta, o seu dízimo no altar do Senhor, amém? Desejo tanto o Rei da Glória, o grande
grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberta enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Governa o mundo com tua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó, que tremenda graça, ó, que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberta enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Que tremenda graça, ó, que vale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberta enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Curado é cruzar, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, de coração está no nosso.
nosso Deus. Venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que Queremos sua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Declare que ele é santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Oh, Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Glória a Deus. Essa música que nós vamos cantar é como se fosse uma oração, que você esteja cantando com o seu coração, porque o Senhor é bom em todo tempo, mesmo nos nossos problemas e nas nossas dificuldades, Ele está conosco. Amém? Creia nisso. Amém? Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério
ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, que o Senhor possa estar abrindo o mar para que nós possamos passar. Deus, que o Senhor esteja segurando nas nossas mãos, Senhor. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Mostra-nos o caminho, Senhor. Esteja conosco, Pai. Abre os caminhos, Pai. Abre, Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença, mesmo nos momentos de dificuldade, Pai. Que o Senhor esteja conosco, que nós possamos sentir o Teu toque e a Tua mão, Senhor, nos segurando, para que nós não possamos afundar, Senhor. Nós sabemos que nós podemos andar sobre as águas contigo, Pai. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me
confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sou teu e tu és meu. Sou teu e tu és meu. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos aqui, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor no trono da tua graça, Pai. Ouve o nosso louvor, recebe o louvor de todo o teu povo que está reunido, Senhor, nesse dia para te louvar, porque só tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe essas ofertas que foram colocadas no altar, abençoe as mãos que puderam ofertar, e que a tua graça seja sobre aqueles que não puderam também, Pai. Que o Senhor abençoe a todos nós. Te pedimos também que o Senhor esteja abrindo nosso coração, nossas mentes, Pai, para ficarmos cativos e ouvirmos a tua palavra e o teu recado ao nosso coração nessa manhã. Abençoa o pastor Vini, que vai estar sendo um instrumento teu, em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar. Quero chamar as nossas crianças para estarem aqui à frente, junto com a Beth. Estenda as suas mãos, meus irmãos, vamos orar por elas. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela vida do Senhor que alcança cada uma das nossas crianças, também a vida de cada um de nós, Pai. Nós queremos nesse momento, como igreja do Senhor, abençoar a vida delas nesse tempo para que elas possam crescer no amor, na graça, na vida do Senhor, Pai. Ministra elas assim como seremos ministrados neste lugar e que em nome de Jesus, por meio da Beth, elas possam ser transbordadas da sua vida e do seu amor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. E amém. Bem, queridos, se você puder abrir a palavra do Senhor comigo, texto de Atos, capítulo de número 4. Atos 4. A partir do verso de número 15. Amém? Quem quiser também acompanhar pela projeção, pode acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. E, mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas
para que não haja maior divulgação entre o povo. Vamos ameaçá-los, para que não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade, e uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes havia falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nelas há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo nome, teu santo nome, juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a palavra com toda ousadia, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu servo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? O texto de Atos 4 nos faz refletir, talvez, sobre o como nós, ou que igreja nós queremos ser. Nós temos pensado, nós tivemos reunião da clã, e o tema que o Senhor tem ministrado muito ao nosso coração e ao meu coração, é para que nós, como cristãos, povo de Deus, possamos ser a igreja que o Senhor deseja. E aí, como tema desse ano, desse biênio, nós temos pensado em sermos diariamente uma igreja profunda, apaixonada, que vive o sobrenatural, que é relevante e que em todo o tempo desenvolve a presença do Senhor sobre nós. Então nós temos clamado por isso vai permear muitas de nossas conversas, muitos de nossos cultos, porque muitas vezes como igreja, nós temos a tendência, e essa é uma tendência que o próprio Jesus alerta em Mateus 24, Jesus em Mateus 24, ele constrói um cenário de caótico como nós vivemos hoje. Ele diz, olha, haverá guerras, rumores de guerras, um monte de coisa, e tudo isso vai ser o princípio das dores. E nós vemos isso tudo acontecendo hoje em dia, o nosso mundo gerando cada vez mais dissensões, guerras, lutas, cada vez mais pais brigando contra filhos, filhos contra pais, e cada vez atrocidades acontecendo no nosso mundo, e Jesus nos deixa cientes desse cenário. Mas Jesus, ele nos dá um alerta nesse texto, que eles falam, olha, o que vocês precisam tomar cuidado de verdade, não é contra as coisas que estarão acontecendo externamente com vocês, ou externamente no mundo de vocês, porque vocês são sal e luz do mundo, e o grande propósito da igreja é olhar ou observar como nós não perdermos a nossa qualidade como sal e a nossa qualidade como luz. E aí Jesus, ele olha para os discípulos e a nós, ele diz, olha, tomem cuidado, que vocês precisam tomar cuidado é com os falsos profetas, contra aqueles que tentam perverter a palavra de Deus, contra aqueles que tentam ensinar por meio de fábulas, ou por aqueles que tentam acariciar os seus ouvidos, porque isso tira o nosso foco da igreja que nós queremos ser em Deus, tira o foco da igreja que Jesus deseja que nós sejamos. E quando nós olhar para a igreja primitiva, é uma
constante, ou um constante olhar para dentro de nós mesmos e para ver e analisar se nós estamos nos parecendo com esses irmãos e irmãs. Eu lembro que no primeiro final de semana do ano, no primeiro domingo do ano, eu contei 3 possibilidades, e eu disse que eu ia repetir isso algumas vezes. 3 caminhos que nós podemos seguir durante o nosso dia, durante a nossa vida. O primeiro caminho é se nós fizermos escolhas abaixo da média, vivermos uma vida abaixo da média, e aí se tudo der muito certo no mundo, nas circunstâncias, nas coisas aí fora, nós viveremos uma vida na média. O segundo caminho é nós escolhermos viver uma vida na média. E como nós sabemos que aí fora nem tudo é tão bom e nem tudo é tão ruim, coisas boas e ruins acontecem conosco, nós vamos continuar na média. E a escolha que eu propus, ou o desejo que eu propus naquele momento, de uma escolha sábia para nós começarmos nosso ano, é pensarmos em viver uma vida acima da média, fazendo escolhas acima da média, porque independente da circunstância, nós estaremos no lugar e cumprindo o propósito do Senhor para nós. Por quê, gente? Porque muitas vezes nós escolhemos coisas básicas, e aí eu usei o exemplo da oração. Hoje em dia a média do brasileiro é menos de 10 minutos por dia de oração, isso brasileiro cristão, tá? A média do Brasil entre oração é menos de 10 minutos de oração por dia. Essa é a média do brasileiro, só que isso é traumático. Quando nós olhamos nossos irmãos e irmãs na fé, que não perdiam tempo de orar, ou gastavam tempo em orar. Quando nós vemos aquele culto que Paulo prega em Atos, e o jovem cai lá na janela, o culto dura 16 horas. Hoje, se às vezes o culto dura 2 horas, nós já estamos, meu Deus do céu. Mas nós tentamos maratonar, às vezes, na Netflix e em outras coisas. Mas quando nós olhamos na perspectiva bíblica, Jesus, ele começa a tratar com aquela igreja, e ele forma aquela igreja primitiva com uma identidade. E a identidade daquela igreja primitiva era uma igreja profundamente apaixonada pelo Senhor, e é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Sobre como então nós podemos amar ao Senhor de forma profunda, sairmos do raso da nossa vida. Como eu tenho falado já há algum tempo, a superfície nos deforma. Nós não fomos feitos como cristãos, como filhos e filhas de Deus, para viver uma vida na superfície. O Senhor não nos chama para termos um relacionamento com Ele meia boca, para buscarmos e nos envolvermos com a igreja meia boca, para buscarmos e nos envolvermos com o propósito de Deus de forma meia boca. Por quê? Porque nós somos sal e luz do mundo. E gente, todos aqui já tiveram a experiência de comer uma comida sem sal. É ruim demais. E todas as vezes que nós nos tornamos sem sal na vida das pessoas e nessa humanidade, nós nos tornamos ruins demais naquilo que nós deveríamos ser a nossa essência. Numa outra contrapartida, Jesus nos coloca o desafio de sermos luz. E aí ele propõe para nós, ninguém acende uma luz e coloca debaixo da cama escondida. Mas se você já percebeu, o mundo em trevas, e todos nós já passamos, eu quando era criança isso era comum, né? Na minha cidade acabava a luz sempre que dava um temporal muito forte, e aí a minha mãe já deixava os lugares específicos as velas, e era muito interessante, porque a gente ia lá no escuro, achava, né? Normalmente a gente consegue andar no escuro na nossa própria casa, e aí achava, aí ligava a vela, e na hora que ligava ficava aquele negócio assim, né? De luz em volta de você. Você percebe que as trevas, elas não podem vencer a luz? E aí Jesus, em um outro texto, ele diz, olha, as obras ou o inferno não subsistirá, não prevalecerá contra a igreja, porque a igreja ela é sal e ela é luz. Mas a igreja que Jesus está dizendo é sobre uma igreja profundamente apaixonada pelo Senhor. Uma igreja que vive diariamente e vive uma vida profunda, porque nós entendemos que a vida cristã não funciona para pessoas superficiais. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram e me chamou muita atenção o vídeo. E um pregador, ele começava a falar e ele dizia que ele estava conversando com a esposa dele. E ele falava assim, que a esposa dele pedia para ele, falava, marido, lava a louça para mim. Aí ele olhava para ela e ele falava, mulher, essa é uma questão de separação.
E aí ela falava, não, lógico, nós não vamos separar por causa de uma louça que você não vai lavar. Então não vou fazer. Aí ela pedia novamente, marido, leva as crianças para não sei aonde, para passear. Lá em casa é os cachorros, né? Mano, Vinícius, leva os cachorros para passear. Aí eu ia falar assim, não, é uma questão de separação. Não, não é uma questão de separação. Então não quero, vou ficar sentado aqui, assistindo futebol. Uma terceira possibilidade, ele falava, marido, vai em tal lugar para mim. Aí ele, separação? Não. Então não quero, vou ficar aqui de boa. Quanto tempo você acha que esse relacionamento duraria? Alguém diz que duraria mais de 2 anos? Eu acho que não duraria nem 1 ano. Mas presta atenção, que muitas vezes nós sabemos que não duraria um relacionamento dessa forma por mais de 1 ano, mas com Deus nós fazemos assim. Às vezes Deus nos pede alguma coisa, Deus nos dá uma ordenança, Deus nos chama para uma vida profunda, para sairmos do superficial e a gente fala, Deus, é uma questão de vida ou morte, salvação. Não, a salvação é pela graça, você não vai conseguir pelos seus méritos, mas é uma questão do nosso relacionamento. Então, não vou fazer. Quanto tempo você acha que esse relacionamento vai durar? Enquanto nós pensamos sobre isso, eu quero te convidar a olhar para essa igreja, porque essa igreja talvez seja um grande exemplo de uma igreja que amava ao Senhor. E amor é um tema principal na palavra do Senhor. Jesus, quando é confrontado sobre essa perspectiva, ele diz, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com tudo que você tem. E ele repete o texto de Deuteronômio, Deuteronômio 6, quando Moisés escreve dizendo que esse era um mandamento essencial para o povo. E aí Jesus ainda completa, resumindo a lei, ele fala, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor é um tema central na palavra de Deus, a ponto de o apóstolo Paulo escrever que todos aqueles que não amam a Deus sejam amaldiçoados. E quando nós olhamos nessa perspectiva, nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar o porquê ou como nós temos amado o Senhor. Tim Keller, ele tem um livro muito interessante, Deuses Falsos, que ele fala que o nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. Nós somos, como seres humanos, uma grande fábrica de construirmos e colocarmos coisas e pessoas no lugar de Deus no nosso coração. E ídolo, gente, muito mais do que o que muitas vezes nós imaginamos, que a Igreja Católica, com santos e outras coisas que nós vemos ao redor da história, ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor no seu coração. Qualquer coisa que, quando você pensa no seu amor, quando você pensa no seu alvo, quando você pensa no seu propósito, se Deus não for o foco, tem alguma coisa roubando esse lugar. Quando eu fui casar com a Amanda, uma das coisas que nós sempre conversávamos, e um dos pontos que nós sempre alinhamos muito bem, é a questão de quem era o primário no nosso coração. Porque muitas vezes, nos relacionamentos, nós temos a tendência de colocar o nosso cônjuge, os nossos filhos, acima de nós no nosso coração, ou acima de Deus no nosso coração. E nós precisamos entender, Deus é primário no nosso coração, porque eu só vou conseguir amar a Amanda da forma que eu desejo, e ela só vai conseguir me amar da forma que eu desejo, se ela primeiramente amar o Senhor. Porque que amor pode surgir de pessoas falíveis, de pessoas que às vezes são chatas, irritantes. Eu sou, gente, bastante. Amanda que diga. Às vezes dá vontade dela me matar, graças a Deus estou vivo aí até hoje, ela não fez. Ainda garantiu estar com o réu primário dela, tudo certinho. Mas muitas vezes nós queremos produzir amor de nós mesmos, e nós precisamos entender que Deus precisa ser o primeiro no nosso coração. Depois precisa vir a nossa família, e a nossa família tem uma ordem, que esses dias eu ensinei aqui, que é primariamente nosso cônjuge, porque Deus nos diz que a única pessoa que nós seremos será com os nossos cônjuges, e não com os nossos filhos. O nosso filho é terceiro nessa lista. Por quê? Porque o nosso filho vai ser com outra pessoa quando ele se casar. Então você está cuidando de alguém que vai ser de outra pessoa. Então seu filho não é a sua prioridade máxima. Primeiro é Deus, depois seu cônjuge, que é a única pessoa que você é segundo a palavra de Deus,
e depois os seus filhos. Por quê? Porque os seus filhos vão também ser um com alguém. E Deus não gosta desse negócio de relação a três, esse negócio aí de marido e mulher e a sogra, marido e mulher e o pai, isso não dá certo, não funciona. Então nós precisamos colocar esses parâmetros na nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos especialistas em colocarmos coisas e pessoas nos lugares de Deus no nosso coração. E a igreja de Atos talvez seja a igreja que viveu de forma mais completa e a nossa referencial do que nós queremos como igreja. A igreja de Atos, ela, nesse contexto do texto que nós lemos, em Atos 4, eles tinham acabado de ser batizados pelo Espírito Santo, eles tinham acabado de viver algumas experiências fantásticas. Em Atos 3, Pedro e João sobem ao templo, e aí eles curam alguém que estava ali na porta formosa, e naquele momento, naquela cura, o grupo dos judeus, fariseus, o pessoal do Sinédrio, eles ficam enlouquecidos. Eles falam, meu Deus do céu, os caras fizeram um milagre desse, nós vamos ter que dar um jeito. E aí eles mandam prender os discípulos. Prendem Pedro e João, e aí eles dão umas bofetadas, dão uns açoites neles ali, deixam eles passar uma noite ali. Mas o texto vai dizer que eles ficam sem saber o que fazer. Porque as autoridades anciãos tentam ali confrontar eles, tentam ali fazer alguma coisa para que eles fossem, ou tivessem um posicionamento diferente, e eles se mantêm firmes. E aprendendo com esses irmãos e irmãs sobre amor ao Senhor, eu quero destacar algumas coisas que quando nós amamos profundamente o Senhor, isso precisa existir em nós. E nós não temos, nós precisamos clamar ao Senhor para que tenhamos isso. O primeiro ponto é que o amor a Jesus nos fará cheios do Espírito Santo. Atos 3 e toda a confusão acontece porque eles, cheios do Espírito Santo, foram viver a vida, e vivendo a vida, eles expandiam o reino. Eles falavam de Jesus, eles pregavam, eles oravam, eles olhavam para o paralítico e falavam, não tem nada, cara, eu sou mais pobre que você, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. Mas muitas vezes nós perdemos essa perspectiva, porque nós não buscamos ser cheios do Espírito Santo. E o amor a Jesus sempre nos levará a sermos cheios do Espírito Santo. E quanto mais cheios do Espírito Santo, como temos aprendido nas nossas quintas-feiras, mais cheio de amor a Jesus. A vida cristã, ela não é uma vida chamada para nós vivermos as nossas próprias forças. O texto vai destacar, eu não li essa parte do texto em si, mas o texto no versículo 8 diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridade do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito dos benefícios feitos a um homem enfermo, do modo como foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, que vocês crucificaram, é quem fizemos essas coisas. Quanto mais amarmos ao Senhor Jesus, mais viveremos uma vida cheia do Espírito Santo. E vivermos a vida cheia do Espírito Santo não é somente termos o fruto do Espírito, mas é vivermos no fruto do Espírito. Então, todas as vezes que somos cheios do Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito em nós. E o fruto é amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, paz e vários outros, 9 frutos. E o fruto do Espírito Santo, como é tratado em Gálatas 5, é um fruto que precisa se desenvolver. E esse desenvolvimento só acontece por obra do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não somos amáveis, nós não somos graciosos, nós não temos compaixão, nós não temos vida, porque nós não somos habitados pelo Espírito Santo de Deus em nós. E meus irmãos, não é difícil viver a vida cristã sem o Espírito Santo, é impossível. Você imagina o peso que é viver uma vida sem a presença essencial para possamos viver essa vida. Jesus, quando ele diz sobre a obra do Espírito, em João 16, ele fala, olha, eu deixo um consolador, e eu deixo esse consolador porque é ele que revelará para você a justiça, o juízo, a verdade, e é ele que vocês precisam esperar, é bom que eu vá.
Em João 16, Jesus ele fala, olha, é bom que eu vá, para que ele venha, porque quando ele vier, aí vocês viverão essa vida. Gente, para Jesus olhar e dizer que é bom que ele vá, para que o Espírito Santo venha, e nós muitas vezes não damos valor ao Espírito Santo sobre nós, ao Espírito Santo que habita em nós, nós precisamos olhar para dentro de nós, será que nós estamos vivendo essa vida com o Espírito Santo, vivendo essa vida nos frutos do Espírito? Será que nós estamos vivendo essa vida frutificando nos dons do Espírito sobre nós? Porque o Espírito Santo que gera o fruto no nosso coração, é o mesmo Espírito que derrama sobre nós os dons do Espírito. Seja falar em línguas, seja o dom de cura, seja o dom de maravilhas, seja o dom de socorro, seja o dom de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, os diversos dons da palavra de Deus só são vividos por meio do Espírito Santo. E a pergunta que eu preciso fazer para os irmãos é: quanto tempo nós gastaremos ainda vivendo a nossa vida distantes do Espírito Santo de Deus que deveria habitar em nós? Quanto tempo nós gastaremos fazendo várias escolhas, mas não investindo tempo na escolha que é essencial? E a coisa essencial das nossas vidas é colocarmos o Senhor nosso Deus como prioridade da nossa vida. Um segundo ponto é que amar ao Senhor e o amor a Deus, amor a Jesus, nos livra da falsa preocupação. Eu não tinha combinado com a Amanda não viu a pregação que eu estava preparando, mas quando ela leu o texto de Coríntios, eu falei, nossa, ela vai pregar no meu lugar. Essa mulher é uma benção. Mas o texto de Coríntios nos chama a atenção e diz, olha, as nossas leves e momentâneas tribulações não podem produzir a glória futura que nos espera. E os apóstolos, os discípulos do Senhor entenderam isso de uma forma sobremaneira grande. Porque olha o contexto do texto que está acontecendo, eles estão sendo interrogados, eles estão sendo ameaçados, eles estão sendo jogados de um lado para o outro, e a resposta dele, ele olha para o povo, ele olha para aquela galera e fala, gente, vocês não estão entendendo, julga vocês aí, se é melhor eu obedecer a vocês do que a Deus. O que vocês querem que eu faça? Ah, mas vocês vão apanhar. Está tudo certo. Ah, mas vocês vão ser perseguidos. Beleza. Ah, mas vocês vão ser privados de algumas coisas. Está tudo certo. Mas a glória futura é muito maior do que os sofrimentos que nós podemos viver na nossa vida. Paulo fala isso em Gálatas 2,19, quando ele diz, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, logo, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O mesmo Paulo em Filipenses, ele diz, em Filipenses 1,21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E muitas vezes nós gostamos demais da nossa vida. Talvez uma das grandes crises da nossa geração é que nós gostamos demais do nosso próprio conforto. Nós gostamos e nos seguramos muito nas nossas circunstâncias. E aí nós somos jogados de um lado para o outro. Por quê? Porque nós somos muito apegados a essas coisas. Nós priorizamos demais. Gente, não tem problema você trabalhar, é bom que você trabalhe. Faz todo sentido, você precisa trabalhar. Você precisa administrar bem a sua vida, você precisa ter segurança, você precisa alimentar os seus filhos, você precisa. E a Bíblia, eu estava no curso do Haggai semana passada, e nós aprendemos diversos princípios na palavra de Deus sobre boa administração, sobre cuidado dos recursos, sobre várias outras coisas, isso tudo faz parte da palavra de Deus. Mas o principal é nós honrarmos e servirmos a Deus. Então, se as coisas não tiverem saído do jeito que nós queremos, ficamos com Deus. Se as circunstâncias não estiverem da forma que nós queremos, continuamos com Deus. Quando nós olhamos e cantávamos a canção que eu já lembrei algumas vezes nesse ano, que diz, não olhe a circunstância, não, olhe seu amor, seu imenso amor, não me guio por vista, alegre estou. Nós olhamos para a perspectiva de que as circunstâncias não podem dominar o nosso futuro.
Mas todas as vezes que nós deixamos o amor ao Senhor de lado, as circunstâncias parecem que nos consomem. Todas as vezes que deixamos o amor ao Senhor e o foco no amor ao Senhor de lado, as circunstâncias nos tomarão como um mar revolto e nos jogará de um lado para o outro. E a pergunta que eu quero fazer para você, será que você tem valorizado a sua vida mais do que a glória do Senhor? Será que o Senhor tem sido prioridade? Será que o amor ao Senhor tem sido prioridade ao redor da sua vida? Eu lembro que quando eu me converti, eu tive que passar por essa visão, ou por essa mudança de perspectiva, porque eu vivia num meio complicado, num meio onde era zoado se você era pastor, se você era cristão. E aí eu me converti, o povo, comecei a mudar algumas coisas, comecei a pedir desculpa quando eu fazia falta no futebol, comecei a fazer algumas coisas meio estranhas, o povo começava a me chamar de pastorzinho. Me zoava, virei motivo de chacota. Mas naquele momento eu tinha consciência de que valia mais honrar o Senhor do que honrar meu próprio nome, meu próprio status naquele momento. E quem nós temos honrado na nossa vida? Será que nós temos importado em seguir ao Senhor ou temos importado demais em seguirmos as nossas próprias concepções? Mas a palavra de Deus, ela não encerra dessa forma. Terceira e última perspectiva que eu quero te fazer pensar, que eu quero que a Bia coloque para mim, Bia, verso 20. E a palavra do Senhor nos chama a atenção. Verso número 20, diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando amamos a Jesus, ou quanto mais amarmos ao Senhor Jesus, mais fácil, de forma mais constante, compartilharemos do nosso amado. E isso é muito interessante a gente observar. Eu não sei se todos nós já fomos adolescentes, todos nós já tivemos, ou todos nós, se você lembrar no começo da sua história, com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu marido, é engraçado, né? Eu quando comecei a namorar com a Amanda, foi muito engraçado, porque a Amanda, ela acorda cedo, né? Tipo assim, ela acorda cedo já perguntando, já dando oi para todo mundo, já fazendo 1 milhão de perguntas. Eu acordo cedo só querendo meu café, ficar de boa ali em paz, sem ninguém falando nada. E é engraçado que a Amanda dá 10 horas, já está capotada. Eu já estou querendo conversar um pouco. Agora tem mudado um pouco, né? A Amanda tem me ensinado um pouquinho a diminuir um pouco esse horário. Eu lembro quando nós começamos a namorar, a Amanda acordava 5 horas da manhã em Rio Preto, onde ela morava. E eu, todo na rotina, todo diferente, acordando um pouquinho mais tarde, e acordando mais de boa, mais 5 horas da manhã, nas nossas primeiras conversas, eu acordava, colocava meu celular, eu ia voltar a dormir depois, vou colocar meu celular para dar bom dia, para abençoar o dia dela, para, vai tudo bem, hoje vai ser um dia bem. Aí depois eu voltava a dormir, só levantava às 7 de novo. E ela ficava até às 11 comigo, eu falava, meu Deus do céu, essa menina me ama mesmo, porque está passando do horário de dormir. Mas é engraçado que tudo que nós amamos é fácil expressar. Por quê? Porque está no nosso rosto, está no nosso tudo. Quando meu pai sabia quando eu estava conversando com a Amanda, porque eu olhava o celular e começava a rir que nem um tonto. Aí eu falava, mensagem da Amanda lá, atrapalhando o menino a trabalhar aqui. Mas é engraçado que muitas vezes com Deus nós não vivemos esse amor. Parece que nós não somos preenchidos com esse amor da mesma forma, porque os discípulos viveram isso, e era fácil para eles, por quê? Era fácil eles dizer, olha, eu não posso deixar de falar de tudo que vimos e ouvimos, porque isso tomava conta do seu ser. E eu preciso te fazer sair daqui com essa perspectiva, tudo que você amar de forma verdadeira, não será um problema você compartilhar. Que você compartilhará pelas suas ações, pelos seus gestos, pela sua fala, toda a sua vida compartilhará desse amor. Seria estranho se eu começar a namorar com a Amanda, eu olhasse para ela e falava, olha, vamos fazer uma combinada, eu vou começar a namorar com você, mas não quero que ninguém fique sabendo, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, não vou mudar nada, você nunca vai aparecer lá, meu celular você não vai mandar mensagem, a gente vai chegar, combina um lugar, a gente chega,
vai para casa, de casa, fica em casa, e quando estiver em casa, a gente é amor, em casa nós somos marido e mulher, mas o resto, tem nada disso. Quem que você acha que aceitaria uma proposta dessa, gente? Mas muitas vezes nós escondemos e deixamos o nosso Senhor para dentro de casa, o nosso amor a Deus dentro da nossa casa. E aí nós saímos para a rua, parece que nós não amamos o Senhor, porque nós olhamos as pessoas que estão morrendo ao nosso redor, nós olhamos as pessoas que estão em crise, nós não temos compaixão, nós não temos graça, nós não somos amáveis com os nossos vizinhos, nós não somos amáveis com as pessoas do nosso trabalho, ou às vezes nem dentro de casa, nós somos amáveis com aqueles que estão ao nosso redor. E os apóstolos viveram isso, e eles tinham essa consciência de que tudo o que eles viram e ouviram, eles também precisavam compartilhar. Eu volto lá no começo, você é sal, eu sou sal, nós somos sal e luz. E o sal, ele dá o tom, ele dá sabor, ele interfere, ele transforma uma comida sem gosto, uma pessoa sem graça em uma pessoa viva. A luz brilha sobre nós. A luz brilha sobre a escuridão. Será que nós temos amado ao Senhor da forma que Ele deseja? Será que nós temos vivido a graça do Senhor da forma que Ele deseja? Eu quero orar com vocês, meus irmãos. E a minha oração é no sentido de nós clamarmos ao Senhor para que Ele possa nos fazer amá-lo da forma que Ele deseja. Sejamos cheios do Espírito Santo. Pararmos de nos preocupar só com a nosso próprio bem-estar. Começarmos dia a dia a proclamar também desse amor. A viver esse amor dia a dia por meio das pessoas. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero te convidar a apresentar a sua vida perante o Senhor. Talvez você não tenha conseguido enxergar o que o Senhor tem sobre você. Talvez, ao olhar aquilo que o Senhor tem feito, ou ao olhar para a realidade do Senhor sobre você, você tem entendido que você não tem amado o Senhor da forma como Ele deseja. Você tem entendido que você não tem amado ao Senhor da forma como Ele anseia. Às vezes você tem amado outras coisas, você tem colocado outras prioridades no lugar do Senhor do seu coração. Ou talvez você nunca tomou essa decisão de, nessa noite, ou nessa manhã, você nunca tomou talvez essa decisão de aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você nunca tomou essa decisão de dizer, Deus, o meu coração é teu, ele pertence ao Senhor, e eu quero viver para amar ao Senhor. Se for esse o caso, eu te convido a fazer isso neste momento, a fechar os seus olhos e a apresentar a sua vida perante o Senhor. Mas eu quero te convidar também você a se posicionar de forma clara mediante o Senhor. Se você tem vivido uma vida e se afastado desse amor, é tempo também de você se reconciliar. É tempo de você colocar o seu coração perante o Senhor e dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso do Senhor morando em mim, eu preciso ser habitação do Espírito, eu preciso frutificar, fluir nesse amor. E nós não queremos, meus irmãos, que vocês saiam daqui como, ou melhores, ou piores do que vocês chegaram nesse lugar, mas eu quero que vocês saiam daqui cheios do Espírito Santo, com o Espírito Santo habitando no coração de cada um de vocês. Espírito Santo de Deus, nós somos teus e queremos clamar nesse momento. Clamamos mesmo ao Senhor para que a presença do Senhor, a vida do Senhor e o amor do Senhor possa inundar aos nossos corações. Perdoa, Deus, porque tantas vezes nós temos prioridades diferentes. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes nós escolhemos prioridades que não são as suas prioridades para nós. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes nós amamos a nós mesmos e não amamos ao Senhor e aquilo que o Senhor ama. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes nós colocamos ídolos no nosso coração, coisas que substituem a presença do Senhor dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda, Pai.
Nos ajuda dia a dia a sermos cada vez mais cheios da tua presença. Nos ajuda a cada dia mais sermos cheios de amor ao Senhor, Pai. Leva-nos a níveis mais profundos de amor ao Senhor, Pai. Porque nós não queremos ser uma igreja fadada a girarmos simplesmente em torno das nossas próprias coisas, dos nossos próprios anseios. Mas nós queremos ser uma igreja que dia a dia vive para glorificar o Teu nome, ó Pai. Por isso nos ajuda, Senhor. Quero te convidar você a colocar a mão no teu coração e orar comigo neste momento. Espírito Santo de Deus, ore comigo, se você puder repetir isso. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas nesse momento. Toma os nossos corações nesse momento. E em nome de Jesus, faz-nos viver uma nova vida, cheios de amor ao Senhor, amor ao nosso próximo, e vivendo segundo os propósitos do Senhor. Por isso habita em nós, e faz de nós novas criaturas no Senhor Jesus. Em nome do Senhor que oramos. Amém. Amém. Meu irmão, se você tiver feito essa oração pela primeira vez, eu quero que você me procure depois. Ou se você estiver se reconciliando com o Senhor, eu quero que você me procure. Não deixe de me procurar. Porque eu quero depois do nosso culto também orar por você. Clamar ao Senhor para que isso seja constante sobre você. Mas nesse momento eu quero te convidar a nos prepararmos para a ceia do Senhor. E o momento da ceia do Senhor é um tempo de muita graça, de muita alegria, mas é um tempo também de reconhecermos que tudo que fazemos é pelo favor do Senhor sobre nós. Nós não vivemos a nossa vida simplesmente por nós mesmos, pelas nossas próprias concepções. Seu Isaías, chama a Beth para mim, por favor, com as crianças. Obrigado. Nós não vivemos pelas nossas próprias concepções, mas nós vivemos pelo amor e pela graça do Senhor Jesus em todo o tempo. Então eu quero convidar o nosso irmão Wellington e o nosso irmão Alexandre para cooperar conosco nesse momento. Eles vão nos ajudar nesse tempo de ceia do Senhor. Palavra de Deus em 1 Coríntios 11, a partir do verso número 23, ela nos alerta e diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou do pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou do cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque cada vez que vocês comem e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, cada um avalie a si mesmo, ou olhe a si mesmo, para que não coma indignamente pelos seus próprios méritos. Portanto, examinem-se antes de comer e beber do pão e do cálice. O convite do Senhor é para que nós possamos compartilhar da mesa que é do Senhor, não é do pastor. A mesa não é da igreja metodista, a mesa é do Senhor Jesus. Nós não somos ninguém para impedir ninguém de participar desse ambiente. A única coisa que pode nos impedir, eu gosto sempre de lembrar isso, é se nós não confessarmos ao Senhor os nossos pecados, não estivermos alinhados com o Senhor. Então, se nós não estivermos em paz com Deus, em paz conosco mesmo, e em paz com os nossos irmãos. Mas a palavra de Deus nos dá uma saída para as três perspectivas.
nós não estamos em paz com Deus, nós precisamos nos alinhar, e essa é essencial. Você não está com paz com Deus, você está nessa igreja e vai sair sem paz com Deus, meu irmão, ora agora, já fala: Deus, perdoa em nome de Jesus. Se você não está em paz com você mesmo, se há algo que você tem sido confrontado, algum pecado que você tem vivido, o caminho é o mesmo. É um caminho de você clamar ao Senhor para que Ele te dê sabedoria, graça, força e uma nova vida, e a oportunidade de viver essa nova vida. Se você não está com paz com o seu irmão, o caminho também é o mesmo do Senhor. Ele diz: olha, ore a Deus, peça perdão e vá se reconciliar com o seu irmão, vá pedir perdão com o seu irmão também. E quando nós olhamos para isso, esses 3 caminhos nos provam uma coisa: que não existe nenhum objetivo, ou não existe nada que pode nos afastar dessa mesa, a não ser aquilo que nós mesmos colocamos sobre nós. Porque o Senhor fez um caminho para nós, e o caminho se chama oração, perdão e reconciliação. Então eu quero te convidar a participar dessa mesa sob essa perspectiva, entendendo que o Senhor já fez e já nos deu a oportunidade de participar desse caminho, e que essa mesa é livre para que nós possamos participar dela com graça, com alegria, com vida e com amor de Deus. Então se coloque de pé. Enquanto estivermos cantando juntos, você vai poder declarar isso nesse momento. Você vai poder clamar ao Senhor nesse momento, para que o Senhor possa derramar da sua vida sobre nós. E como nós sempre temos dito, primeiro as crianças virão, e logo depois das crianças também os adultos poderão vir, e aí nos aguarde que no final comeremos e beberemos todos juntos. Amém? Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos teus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Ele é Rei, Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum, na cruz nós fomos resgatados. A cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos teus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Pare, Rei vitorioso, Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum,
Na cruz nós somos resgatados, vitorioso, visto Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós fomos resgatados. Pela graça de Deus, nós podemos. O senhor Isaías estava ali fora. Se a Cleo tivesse contado, não tinha dado tão certo assim. Deus ministrou para ela, olha que benção. Mas nós podemos compartilhar do corpo e do sangue de Jesus com esse anseio de em todo tempo vivermos para glorificar ao nome do Senhor. Então, comamos e bebamos com alegria ao Senhor nesse momento. Que você possa declarar isso, que Ele é santo em todo tempo. Enquanto os nossos irmãos, junto com as crianças, recolherão, nós declararemos que Ele é santo. Ele é santo, nosso Deus. Santo, santo, santo Deus. Santo, santo, santo Deus. Santo, santo, santo Deus. Santo, obrigado, Deus, pela sua graça, pelo seu favor sobre nós. Nós te exaltamos e adoramos ao teu nome em todo momento, Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar por um instante. Nós acompanhamos os nossos avisos. Chegamos em fevereiro com novidades. Nesse novo formato, queremos te lembrar de tudo que vai acontecer. Espera aí que não foi ainda. Vai dar certo. Nem daquele outro jeito? Espera aí, gente, que preparar. A Amanda preparou um videozinho tão bonitinho. Vai rolando, vai rolando. Gente, quem não pegou o nosso boletim, pode pegar depois ali no final. Então você tem também essa oportunidade.
gente. Que bênção. Então vamos lá. Chegamos em fevereiro com novidades. Nesse novo formato, queremos te lembrar de tudo que vai acontecer durante esse mês aqui na nossa igreja. Então, já anota na agenda e se prepara para ver momentos incríveis na presença de Deus. Bora lá? Começamos a semana fortalecendo a nossa fé. Toda terça-feira, às 19h30, temos o nosso culto de oração aqui na igreja, que é online também. Um tempo especial para fortalecer nossa comunhão com Deus, através da oração e da palavra. Quinta-feira é dia de aprofundar o conhecimento na palavra. Às 20 horas temos o nosso estudo bíblico online. Nesse mês, continuaremos a falar sobre o Espírito Santo. Você não pode perder. O link será enviado no grupo da nossa igreja. E por falar em grupo, na cadeira da frente tem um QR Code que você fica ler com o seu celular e vai ter todos os links lá para você entrar no grupo, para você participar dos encontros e das reuniões. Nas sextas-feiras, voltamos com os nossos encontros nas casas. Agora com um novo nome e um foco diferente. Que antes era encontro discipulado, agora se torna um encontro de pequenos grupos. Mudança não é só no nome, mas também no foco e no propósito. Os grupos pequenos foram criados para as pessoas que têm desejo de aprender mais sobre a fé, conhecer mais sobre Jesus e também sobre as coisas da vida. A ideia é que você leve um amigo ou um familiar seu e inicialmente nós faremos a cada 15 dias às 19h30 nas sextas-feiras. Então segue as datas. No dia 7/2 nós estaremos em Jaguariúna, na casa da nossa irmã Eliana e Rogério. E no dia 21/2 nós estaremos na Casa Pastoral. Se você ainda não faz parte do pequeno grupo, fale conosco que vamos te inserir. No segundo sábado do mês, a igreja estará aberta para um momento especial de evangelismo às 10 da manhã. Vamos estar juntos para compartilhar o amor de Cristo e esperança às pessoas que precisam. E claro que nosso encontro principal acontece no domingo, às 9 da manhã. O culto dominical é um tempo de adoração, comunhão e aprendizado na palavra de Deus. Venha e traga sua família. Esse é o nosso mês de fevereiro, um tempo para crescer espiritualmente, servir e estar em comunhão. Nos vemos nos cultos e atividades. Que Deus abençoe a sua vida e até breve. Muito bom, gente. Minha esposa é fera. Que bênção. Minha esposa é uma bênção, gente. Amém. E as meninas também, que vocês viram que teve participações especiais aí, né? Então depois dá um abraço nelas aí. Mas, queridos, eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar para encerrar nosso culto. Quero te convidar a fechar os seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor juntos. Pai, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado por podermos começar o nosso domingo orando, buscando a Deus. Obrigado, Pai, por podermos começar louvando e engrandecendo ao Senhor. Queremos clamar neste momento, como igreja do Senhor. Eu quero clamar sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. Que a presença, o cuidado e o amor do Senhor esteja sobre eles, Pai. Pelas nossas semanas, pelos desafios que teremos, nós queremos clamar ao Senhor em nome de Jesus, que a Tua graça, o Seu amor possa em todo o tempo ser conosco. Pai, livra-nos, Deus, de tudo aquilo que te tentará tirar o nosso foco e nossa vida perante o Senhor, Pai. Nos leva para viver uma vida que glorifique ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, clamando em nome de Jesus. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão, a consolação, o andar diário e a vida com o Espírito Santo esteja e permaneça sobre cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e que até nos encontrarmos novamente, essa paz, esse amor e essa vida possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Estenda a mão por mão que está do teu lado e declare isso sobre ele também. Que Deus lhe envolve em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas se abram à sua frente, que o vento sopre em
teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que as gotas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns